Olá pessoal, estamos começando mais um episódio, o quarto episódio do Connect Team Podcast. Eu sou o Carlos Gerardo Clara Celina. e estamos aqui no quarto episódio de hoje com um entrevistado, um convidado muito especial, o pastor Leonardo. Leonardo. É um prazer ter o senhor aqui no episódio de hoje e tomara que seja uma conversa boa, um bom episódio. Bom papo, né? Um bom papo. Gente, muito obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra estar com vocês e aprender junto com vocês e transmitir conhecimento, que é muito importante, especialmente as pessoas que estão nos assistindo. Sintam-se muito bem-vindos e bora lá, né? Bora lá. Primeiro a gente quer começar sabendo um pouco mais do senhor. Conte-nos um pouco sobre você, por favor. Sobre mim. Bem, eu atualmente sou professor da Rede Adventista. Um abraço a todos os professores das escolas adventistas aqui em Cuiabá, especialmente, e os meus alunos, que eu amo de coração. E sou muito feliz nesse maravilhoso ministério, nessa missão de ensinar para a eternidade. Puxa, que bom. Fez algum tipo de faculdade? Sim, a minha primeira faculdade foi no meu país natal, na Venezuela, foi teologia na Faculdade Adventista e foi uma experiência maravilhosa. Atualmente estou concluindo a minha segunda faculdade, que é História, e eu gosto muito de estudar esses temas bíblicos que nos ajudam tanto a ter esperança no futuro melhor. O senhor decidiu correr a essa vocação de história, de religião mais por amor, ou teve algum outro tipo de influência aí? Eu acredito que quando eu fui para a minha primeira faculdade, na realidade eu já tinha iniciado outra. Eu fui à faculdade de enfermagem, mas eu penso que estudar teologia foi um chamado que Deus me fez. E hoje eu continuo com o meu chamado vivo, servindo de uma forma um pouco diferente, um público diferente, que são adolescentes de 11 a 17 anos de idade. É um desafio realmente, porque é uma idade de mudanças, não é? Uma idade que eles estão definindo o futuro deles. Então, continuamos servindo, só que de uma forma diferente, com uma roupagem diferente. E a história, porque de alguma forma complementa a faculdade de teologia, fornecendo mais ferramentas para explicar melhor a Bíblia e os eventos históricos que a envolvem também. Diria que é algo bem puxado, bem difícil de estudar? É um desafio porque requer muito tempo de leitura e constância. Então sim, né? Precisa gostar de ler. Eu anotei aqui que o senhor tem um sotaque bem diferenciado. Isso mesmo. O senhor nasceu em que parte? Em que parte? Eu nasci na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, né? Numa cidade, um estado chamado Barinas. E ali foram os meus primeiros anos de vida, até os 17 anos que eu comecei a estudar teologia, fui para outro estado. E depois de lá eu mudei de país, mudei para um país chamado Panamá, bem pequeno, lá na América Central. E a vida me trouxe para o Brasil por meio de um amigo estudante de teologia. Eu tinha muita curiosidade, inclusive, porque eu tinha muitos colegas que falavam português. Havia uma comunidade brasileira significativa na minha faculdade. Eu não conseguia entender, então a curiosidade me levou a estudar português por conta própria. Depois veio um convite para vir ao Brasil, meio inesperado. E aqui eu consegui fazer a maioria das minhas colportagens e minhas férias, né? Eu consegui viver essa experiência aqui. Também tive a oportunidade também de estudar por conta o italiano, que também é um idioma parecido, e
o latim, né, que já tem um pouco menos de conhecimento, mas tem servido como uma ferramenta útil para ensinar. Bom, Leonardo, queria tirar algumas dúvidas com você. E eu queria saber que maneira que Deus usou, tipo, os materiais que ele usou para fazer o homem. Para fazer homem. Vamos lá. A Bíblia, ela explica de forma bem clara no livro de Gênesis a forma em que Deus criou o homem. Primeiro, o homem foi feito à semelhança da deidade ou da trindade, como é dito na declaração de Gênesis, que diz: façamos o homem. A trindade se comunicando, a deidade se comunicando. E aí, gente, vemos que em Gênesis 2, versículo 7, encontramos um processo de criação. O homem sendo criado por Deus. E ali se usam dois ingredientes principais. O número 1 é o pó da terra e número 2 é o fôlego de Deus. O pó da terra, com o pó da terra ele formou o corpo, os órgãos, e com o fôlego de Deus ele conseguiu dar vida a esse corpo inerte. E é interessante porque nós temos uma soma aqui. Temos o corpo e temos o fôlego de vida. O fôlego de vida, gente, para você que está nos assistindo, é conhecido como espírito. Então, pó da terra mais espírito barra fôlego de vida igual a alma vivente. E sabe por que eu falo disso? Foi uma excelente pergunta, porque hoje as plataformas de streaming e o mundo dos filmes, Hollywood, tem colocado assim, o espírito como uma entidade transparente, invisível, que sai de nós quando morremos, mas essa entidade tem vida própria. Não é um conceito bíblico. Não é um conceito bíblico. Talvez é um conceito tirado talvez do hinduísmo ou outras religiões, mas no conceito bíblico, o espírito é o fôlego de Deus. Inclusive no Velho Testamento se usa a palavra nefesh, que significa ar ou garganta, de onde o ar sai, né? Então significa nefesh, ou seja, o ar de Deus, o sopro de Deus. Já no Novo Testamento se usa a palavra pneuma. Vocês sentiram um som parecido? Pneuma, pneumonia, que tem a ver com ar também. Então, é importante ter claro esse conceito de como o homem foi criado para entender o assunto bíblico da morte de uma forma clara. O interessante sobre esse assunto, que é o assunto que vai ser abordado no episódio de hoje, a verdade sobre a morte, que é que a vida e a morte, elas são elementos que são muito discutidos entre a ciência e a religião, seja desde a criação do universo através de uma explosão, ou de um ser divino como Deus criando tudo. Isso sempre teve essa dualidade entre a ciência e a religião sobre o assunto de vida e morte. Outras dúvidas aqui. O que acontece com o ser humano quando ele chega a vir a óbito, quando ele morre? Quando ele morre. Olha, nós temos duas passagens, temos muitas, mais do que duas, mas temos duas passagens que explicam de maneira clara o que acontece com o homem. A primeira é Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 4, que explica que o pó, ou seja, o corpo, volta à terra e o espírito, que é o fôlego de Deus, volta ao Senhor. Então, mas também Eclesiastes capítulo 12 explica o mesmo conceito, só que dando mais detalhes. Então, quando o ser humano morre, ele desce à sepultura e seu espírito, o fôlego que Deus deu, volta para ele. Ou seja, a Bíblia não fala de uma vida após morte imediata, né? Mas fala de um descanso. Inclusive no Novo Testamento, Jesus considera
a morte como um sono, o sono da morte, que daqui a pouco iremos falar um pouco melhor, né? Eu acredito que a cultura pop, os filmes e séries têm dado uma dimensão assim muito grande à questão da vida após morte, daquele fantasminha, o Gasper, que ele tem vida própria. Desenhos também lidam com o conceito, né? Um conceito que ele passa pela cultura egípcia, pela cultura grega e chega até os dias de hoje. Mas é importante entender que a Bíblia tem um posicionamento único e diferenciado de qualquer outra cultura. Então a Bíblia aborda esse assunto com um olhar diferente, com um olhar próprio e único. Entendi. Queria saber também quem é a pessoa que possui a imortalidade. Imortalidade. Olha, é uma pergunta interessante, porque se nós formos para o livro de Gênesis, Adão e Eva eram imortais. Só que a imortalidade de Adão e Eva era uma imortalidade condicional. A mesma estava condicionada à obediência. Ou seja, Adão e Eva precisavam obedecer a Deus para manter esse dom da imortalidade que foi dado por Deus. Então, a imortalidade não vinha deles, era um dom concedido por Deus, condicionado à obediência. Agora, segundo a Bíblia, o único que possui imortalidade é o próprio Deus. Então, ao dizer que, por exemplo, o corpo morre, mas a alma não, nós estaríamos falando de um conceito não bíblico, porque o único que possui imortalidade é o próprio Senhor. Isso já responde à segunda pergunta sobre a condição da imortalidade humana, que no início era a prova de obediência de Adão e Eva da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Do certo? bem e do mal, exatamente. E a condição para eles possuir a imortalidade, era a obediência à lei de Deus. Muitos acreditam que os 10 mandamentos eles existiram a partir da experiência de Moisés no Êxodo. Mas na realidade, no único mandamento de não comer do fruto da árvore, se encontravam os 10 mandamentos já. Para pensar. Quando Deus falou, quando Adão e Eva comeram do fruto, para pensar. Eles roubaram? Sim. Porque o fruto não era deles, a eles não pertencia. Eles cobiçaram? Sim. Eles desonraram o Pai Celestial? Também. Eles mataram? Sim, mataram a si próprios, com a escolha, com a decisão. Eles adoraram outro Deus além do Deus do universo? Sim, porque obedeceram à voz da serpente. Então, nesse único mandamento, nós temos o princípio dos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, a condição que havia era a obediência, e uma obediência aos 10 mandamentos, que, diga-se de passagem, são a base do caráter e do governo de Deus. Então, Leonardo, até quando os mortos vão continuar na sepultura? Segundo a Bíblia, né, em 1 Coríntios capítulo 15, até a volta do Senhor Jesus. O que acontece? Por ocasião da volta de Jesus, né, o texto bíblico ensina que Jesus virá de uma forma completamente diferente como veio da primeira vez. A primeira vez ele veio como servo sofrente, o humilhado, aquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Na segunda vinda ele virá com poder e glória, acompanhado de milhares de anjos. Mas o texto diz que ele acordará os mortos em Cristo com a sua voz, que é uma voz de um arcanjo,
com a trombeta de Deus. E aqui encontramos um assunto interessante. Jesus virá com poder e glória, com milhares e milhares de anjos e com a voz do arcanjo. Que arcanjo é esse? Né? Miguel. Miguel, que segundo as escrituras, Daniel a partir do capítulo 8 até o 12, segundo o livro de Judas e Apocalipse, é o próprio Jesus. Então Jesus virá como capitão dos anjos e com o seu poder e o poder da sua voz, ele fará com que os mortos em Cristo ressuscitem, e assim o cristão vencerá seu último inimigo. E aí o apóstolo Paulo, ele faz em forma de poesia, de uma forma poética, esse confronto. O cristão ressuscitado dirá: e aí, morte? Onde está o teu poder? Aonde? Pode vir agora. Agora eu sou imune à morte. Então, essa será a grande vitória. Então, para resumir, Jesus virá e com a sua vinda acontecerá a ressurreição dos salvos. E já entra em outra questão, o Senhor mesmo tinha dito que o único ser imortal era Deus. Deus Sim. Pai, Deus Filho. Os próprios arcanjos, Gabriel, até o próprio Lúcifer, não são imortais? Olha, eles entram nessa categoria, né, da imortalidade condicional, falando dos que foram fiéis a Deus e a sua lei. No caso de Lúcifer, sua hora está marcada, sua destruição está marcada. Por que Deus ainda não destruiu Lúcifer? Primeiro, porque está sendo feito um julgamento, segundo o conceito bíblico, né? E a hora da sentença já está marcada na agenda de Deus. E segundo, porque Deus poderia ter destruído Lúcifer a partir do momento que ele pecou. E então por que ele não destruiu? Porque Deus precisava mostrar de uma forma clara os resultados do pecado. Deus precisava demonstrar que a tese de Lúcifer estava completamente errada. E qual era a tese dele? Número 1, a lei de Deus oprime. E número 2, Cristo, ele não deve ter o protagonismo que ele tem, porque ele não merece. Então, o que acontece? Quando Deus permitiu que Lúcifer continuasse vivendo, era para mostrar, para não deixar dúvidas perante o universo, que ele é justo, ele é amor e que sua lei é santa, pura e justa. Olha, nesse conflito entre o bem e o mal, não está envolvido apenas o planeta Terra. O apóstolo Paulo mostra que o universo observa como o conflito se desenvolve no planeta, neste planeta no caso. Então, existem séries, e olha, vamos até para a ciência. Seria uma forma bem inocente de pensar, de uma pessoa dizer que, bem, não existe, o universo tem um vasto espaço com muitos planetas, milhares de planetas, mas só na Terra tem vida. Isso seria bem inocente da nossa parte. Então, nós acreditamos que, conforme a evidência bíblica, existem sim planetas não caídos que, segundo Paulo, observam como este grande conflito irá concluir. Como na história de Jó, quando Satanás havia ido em direção a Deus, que eu me lembre, Deus tinha tinha perguntado para ele de que mundo ele tinha vindo. Sim, porque no caso de Jó, nós temos uma cena onde os representantes de vários mundos se apresentam. E aí Lúcifer se apresenta representando a Terra. Por quê?
Porque pela desobediência de Adão, Lúcifer, entre muitas aspas, adquiriu esse direito. Inclusive, o próprio Jesus fala, para se referir a Lúcifer, diversas vezes nos evangelhos, como o príncipe deste mundo. Na realidade, o príncipe original deste mundo era Adão, mas pela desobediência ele perdeu esse direito, que foi readquirido por Cristo. Bom, Leonardo, qual é a consequência do pecado que trouxe ao ser humano? Olha, as consequências do pecado, elas se dividem em três partes, né? Número 1, o pecado causou separação entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem, certo? Então essa foi a primeira consequência. Antes o ser humano falava com Deus face a face. Depois do pecado não aconteceu da mesma forma. Outra consequência é que ele afetou o homem com seus relacionamentos interpessoais. Você pode observar que a primeira coisa após o ser humano pecar e ter se escondido de Deus foi uma briga entre casais. Inclusive, você que está me ouvindo, casal, Deus tem uma solução para manter unida a sua família, viu? E a solução está em Jesus. E olha, e a terceira consequência foi com a natureza. Faço um parênteses aqui. Nós temos uma dívida e um compromisso com a natureza, de cuidar dos seres criados por Deus, cuidar dos animais, né? Um assunto que hoje está até em alta bastante. Talvez um dia poderemos falar um pouco mais sobre o assunto. Será que os animais vão para o céu? Uma pergunta interessante. Já deixo essa deixa para uma próxima oportunidade. Mas o ser humano, ele viveu a grande consequência que foi a separação de Deus e naturalmente a morte temporal e a morte eterna. Falando nela, como é que Jesus considerou a morte? Tipo, nós humanos temos muito medo da morte. Independente da fé ou do que você acredita, todos têm em comum o medo da ausência da vida. Como que Jesus considerava a morte? Olha, a morte ela é considerada por Jesus, especialmente em João 11, como um sono, né? Temos a cena interessante que Jesus, ele está ali com seus discípulos, recebe a notícia, seu amigo Lázaro morreu. Se você ler o texto, parece que Jesus não deu a mínima para a notícia. Inclusive, ele esperou mais de 3 dias para ir até o lugar, né, até a família, até o túmulo do Lázaro. E ele ressaltou, meu amigo Lázaro, ele dorme. Então, ele considerou a morte como um sono, entende? E, inclusive, foi proposital. Jesus deixou passar aí uns 3 dias, porque ele sabia que ia ressuscitar o Lázaro. Então ele precisava deixar esses 3 dias, porque na cultura judaica havia esse costume, né? Depois dos 3 dias era de fato a confirmação inequívoca da morte de um indivíduo, né? Já tinha mau cheiro e tudo mais. Então, diante da tumba de Lázaro, do túmulo de Lázaro, havia um mau cheiro incrível, tremendo, todo mundo sentia quando Jesus falou, Lázaro vem para fora. Inclusive, já deixo uma perguntinha para pensar. Se a ressurreição de Lázaro foi uma bênção, se foi um milagre, eu quero que você pense no seguinte, se Lázaro, quando morreu, ele foi direto para o céu, e Jesus ressuscitar o Lázaro, ele estava condenando Lázaro, estava tirando Lázaro do céu e voltando para a terra num estado de sofrimento? Será que é isso mesmo? Que quando uma pessoa ressuscita, ela vai diretamente para o céu ou para o inferno? Pense nisso. Pode falar. Que já vai aqui uma dúvida. Muitas produções, seja de Hollywood, seja de livros, filmes, séries, tem essa
não cultura, mas essa maneira de expressar a vida após morte com um personagem ou se tornando um fantasminha e com uma alma saindo do seu corpo, ou o personagem indo diretamente ao céu ou diretamente ao inferno. Essa seria uma visão correta de como seria esse sono da pós-morte? Não, porque o que acontece no conceito bíblico, a morte é um estado de inconsciência, né? Quando você dorme, você não vê as horas passar, né? Dificilmente você escuta algo, né? Então, o que acontece? O conceito hollywoodiano, dos streaming, né? Dos filmes, séries, enfim, é um conceito mais atrelado à cultura grega, que ensinava que a alma era imortal. E até hoje nós herdamos, como cultura, como sociedade, nós herdamos esse pensamento de que a alma é eterna, a alma nunca morre, mas não é um conceito bíblico, né? É porque em outras culturas, veja, por exemplo, o hinduísmo ensina que você pode reencarnar. A pessoa morre e ela reencarna em outros diferentes corpos, ou pode transmigrar, que a alma ou o espírito, entre muitas aspas, vai até o corpo de um animal. Inclusive tem na Índia o templo dos ratos, onde os ratos são venerados como entes queridos. Bom, já que a gente está falando sobre morte, assim, o que Jesus fala sobre o luto da morte? Sobre o luto da morte. Bem, sabem que Jesus chorou, né? E o luto é completamente compreensível, já que a morte não é algo natural para o homem, já que no DNA do homem, no coração do homem foi posto o desejo de eternidade. Então, não é natural uma pessoa perder um ente querido e falar, não, tá, beleza, morreu, que legal. Não, existe tristeza, existe momento de choro, lembranças, mas os que acreditamos na esperança da volta de Jesus, nós entristecemos, choramos sim, mas não perdemos a esperança. Veja bem, Pedro morreu de cabeça para baixo, Estevão morreu apedrejado, e a maioria dos discípulos morreram martirizados. E você não vê em nenhuma das histórias deles desespero, choro, medo da morte, porque eles sabiam, que entendiam claramente que a morte era apenas um sono. Eles iriam dormir, o sono da morte, mas um dia, na manhã gloriosa da volta de Jesus, eles iam ressuscitar e viver para sempre. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Da primeira ressurreição. Beleza, é uma pergunta importante. A Bíblia ensina que haverão principalmente 2 ressurreições. A primeira ressurreição acontece por ocasião da volta de Jesus. Ele volta e ele ressuscita a quem? Ressuscita os salvos. Ressuscita aqueles que esperaram nele. Então, a grande recompensa dos salvos é a ressurreição para a vida eterna. A segunda ressurreição, que acontece após o milênio de Apocalipse 20, vai ser após o milênio, e ela vai acontecer com a ressurreição dos ímpios, e eles irão receber a sentença, que é a morte eterna. Então, a primeira ressurreição é para a vida eterna, a segunda ressurreição é para receber a sentença e a execução da sentença, que será a morte eterna. Bom, Leonardo, e a história sobre o rico Lázaro? Ok, é uma história bem conhecida por muitos e que se usa como um argumento de que quem morre já está no céu ou está no inferno. Mas nós temos aqui alguns problemas nessa parábola. Primeiro, temos que entender que toda parábola
ela é dita num contexto simbólico e não num contexto literal. Então, Jesus estava explicando uma verdade e usando os símbolos em forma de parábolas para explicar tal verdade. Jesus, primeiramente, o tema principal não era a morte, né? Ali nesse contexto. E outra coisa, o rico e Lázaro, né? Essa parábola mostra que havia uma comunicação entre um indivíduo que estava no céu e outra de um indivíduo que está no inferno. Então, podemos afirmar que os ímpios e os salvos, eles mantêm comunicação, sendo que a Bíblia ensina que não há comunhão entre a luz e as trevas. Outra questão é que seria ilógico falar assim que enquanto os salvos desfrutam da salvação, eles também desfrutam ver o sofrimento de quem está no inferno. Nós estaríamos dizendo que Deus é um Deus sádico, que ama ver as suas criaturas sofrer, né? E não é um conceito bíblico. Então, essa passagem ela deve ser colocada no seu devido contexto, até porque existem diversas parábolas que usam a cultura da época para ilustrar verdades espirituais. E então é por isso que a parábola do rico e Lázaro ela não pode ser usada como um argumento de que as pessoas já estão no céu e no inferno. Até porque se as pessoas já estão no céu ou no inferno, Jesus vai vir para essa terra ressuscitar quem? Você entendeu? Ele vem buscar o quê? Se já todos estão no céu ou no inferno. O senhor acha que Deus se esqueceu dos que estão dormindo no sono da morte? Não, né? De nenhuma forma. Há uma passagem no livro de Isaías que fala o seguinte: será que uma mãe pode se esquecer do seu filho? Contudo, Deus não se esquecerá de nós. Então, com certeza, como um pai amoroso não esquece os seus filhos, e Deus não esquece daqueles que dormem, né? Ele sabe o nome e o sobrenome e a história de cada ser humano que já descansa. E qual será a situação dos que participarem da segunda ressurreição? Será uma situação difícil, uma situação na qual eles verão realmente que oportunidades foram dadas, mas foram desperdiçadas. Será um momento de tristeza, mas também haverá um momento de justiça ali, ok? E as pessoas romantizam esse momento quando dizem: nossa, e de Deus sairá uma lágrima e ficarão tristes, e Deus ficará triste, o céu não será o mesmo sem eles. Mas Deus ele tem etapas no seu julgamento, né? O momento de oportunidade é hoje, o momento de oportunidade é agora. Quando chegar essa hora de julgar os ímpios, Deus o fará sem nenhuma misericórdia. Além desse conceito de céu e inferno instantaneamente após a morte, também existe um conceito em livros, séries, filmes, em muitas produções, que é o purgatório. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não tem nada para dizer, né? O purgatório, ele foi um conceito desenvolvido pela Igreja Católica na Idade Média, né? Para arrecadar mais indulgências, mais dinheiro e promover ali essa questão do perdão pela intercessão do homem e não o perdão através de Jesus Cristo. Mas isso aí pode ser consultado até nos livros de história, gente. Então, o purgatório foi uma opção, né, que se deu para tentar mostrar que a salvação
para os mortos que não se arrependeram, quando na realidade a oportunidade de salvação ela só ocorre em vida, né? Então você que está me assistindo, a sua oportunidade de salvação é enquanto você vive, enquanto você respira. Depois disso não haverá oportunidades. Existe também um outro conceito, que é o conceito do batismo pelos mortos, né? Que você, jovem vivo, pode batizar em lugar de um parente seu que morreu, e essa pessoa morta pode ter a salvação, né? Nós, é claro, respeitamos os nossos irmãos e amigos que acreditam desta forma, mas esse conceito não é bíblico. Nem do batismo pelos mortos, nem do purgatório, não é um conceito que a Bíblia apresenta. Eu tenho uma dúvida aqui. Nas primeiras histórias iniciais dos primeiros 6 ainda no Antigo Testamento, a gente acaba conhecendo o conceito de contatar os mortos. Se eu não me engano, foi na história de Saul e Samuel, onde tem esse conceito de poder se comunicar com pessoas que já faleceram. O que a Bíblia diz sobre esse conceito? Ao longo do Antigo Testamento, especialmente no livro de Deuteronômio, Deus proíbe esse tipo de prática, já que essa prática era feita pelos povos pagãos, né? Inclusive, se nós vemos a história de Saul, quando ele consulta uma mulher que acreditava nos espíritos e tudo mais, essa mulher ela não fazia parte do povo, ela não morava ali na cidade, ela morava fora. Por quê? Porque esse tipo de prática será inadmissível para o povo de Israel. Então, eu posso dizer, primeiro, é uma prática pagã, e segundo, é uma prática que Deus não aprova. Agora, e aí, e essas pessoas? E você fala, bem, meu tio que morreu há 10 anos atrás, minha mãe, me apareceu, eu vi, eu tenho certeza. A Bíblia fala que Lúcifer tem o poder de se transformar em anjo de luz. Apocalipse 13 também reforça essa ideia. Então, eu acredito que, segundo a Bíblia, é mais uma forma de engano de Satanás. Até porque o primeiro a ensinar que a alma é eterna e que o homem é eterno foi Satanás no Éden, ao dizer para a serpente, você não morrerá. Perdão, a dizer para Eva, a serpente dizer para Eva, corrigindo, você não morrerá, você viverá, ou seja, sua alma é eterna. Isso era o que a serpente queria dizer. E gente, Satanás nos últimos tempos, né, antes da volta de Jesus, usará como uma ferramenta poderosa essa questão da imortalidade da alma, essa questão do espiritismo moderno. Ele usará de forma poderosa este argumento para enganar as pessoas. Então, você, querido amigo que está nos assistindo, procure estudar mais o assunto, se aprofundar, abrir o coração, porque no final nossa grande ferramenta para não sermos enganados é a palavra do Senhor. Sobre as pessoas que dizem, né, que têm experiência com essa parte sobrenatural, seja desde já ter entrado em contato com alguma pessoa não viva, tudo isso, o que o senhor teria a dizer para alertar as pessoas que estão assistindo, ou essa nova geração de jovens, o que o senhor alertaria para ter cuidado? Olha, primeiro nós vivemos numa guerra espiritual que é real e em ocasiões podemos sentir de forma palpável. Por exemplo, no Novo Testamento, Jesus diversas vezes teve que tirar os demônios, né? E os apóstolos também. Então, a batalha espiritual, a guerra entre o bem e o mal,
ela muitas vezes se torna palpável de forma mais evidente. E segundo, que nessa guerra, Deus não brinca de ser Deus e o diabo também não brinca de ser diabo. Então, em momento nenhum você tente brincar com estas coisas. E por outro lado, você que é conhecedor da Bíblia, que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, procure nela sua fonte de verdade. Inclusive, Isaías fala, né, que nós não podemos consultar os vivos, consultar os mortos. Nós temos um Deus vivo a quem podemos consultar. É Ele que pode nos dar as respostas. Então, se você procura uma resposta enquanto ao seu futuro, enquanto uma decisão importante, não consulte a quem morreu, porque os mortos não sabem de coisa nenhuma. Consulte ao Senhor, que Ele conhece o futuro e que Ele sabe o que é melhor para você. Veja, por exemplo, a experiência do rei Nabucodonosor. No capítulo 2, ele queria saber o futuro do mundo e Deus revelou. Embora ele não tenha aceitado muito bem, mas Deus revelou. Muito bem. Para a gente encerrar o episódio, a gente queria terminar com uma oração. O senhor se importaria em orar para a gente? Podemos orar. Vamos orar então? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta experiência, onde conhecemos mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Oramos pelos nossos amigos e amigas que talvez estão passando por momentos de luto, por momentos de sofrimento e de dificuldade, que eles possam ter a esperança de que em Cristo há vida, de que há solução para a morte e que a solução está em Jesus. E que um dia, muito em breve, Ele virá e com o seu poder ressuscitará a todos aqueles que acreditaram nele, e nunca mais haverá luto, nem tristeza, nem separação por causa da morte. Obrigado, Senhor, por este momento. Abençoa nossos amigos que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi mais um episódio do Connecting Podcast, com um entrevistado que foi uma honra ter o senhor aqui. Obrigado, no episódio de hoje, Pastor Leonardo. Foi um prazer. Eu sou o Carlos. Meu nome é Clara, como eu já falei para vocês, e eu queria agradecer novamente por o senhor ter aceitado o nosso convite. Eu espero que próxima vez a gente possa estar abordando um outro assunto mais profundo. Será uma honra, viu? Não esqueça de nos seguir abaixo. Siga também o Pastor nas redes sociais dele. E é isso. Tchau. Olá, pessoal. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Leonardo. Vida e a morte. Olha, é uma pergunta interessante, porque se nós do caráter e do governo de Deus. Leonardo, né? É adquirido por Cristo. A gente sem querer pulou uma pergunta aqui. Eu agora não sei o que falar. É porque já fugiu do assunto, né, amigo? Já fugiu do assunto. Entraram nele. Então, a grande recompensa dos salvos é a ressurreição para a vida eterna. A Bíblia apresenta. Tô pegando a internet, porque a internet parou de funcionar, peraí. Será a morte eterna.